João 7:37, a palavra nos fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, pedir a graça, a misericórdia do Senhor. Querido Pai, Tua palavra, Senhor, lançada, e nós carecemos da visitação do Teu Espírito em nossos corações, porque cabe ao Teu Espírito, ó Pai, revelar a pessoa bendita a cada um de nós. E esse convite que o Senhor Jesus fez aqui, Pai, traz essa revelação para nós. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ó Senhor, é somente pelo Teu Espírito é que nós podemos render o nosso coração ao Senhor. Somente pelo Teu Espírito, no convencimento do Teu Espírito, Senhor, que nós vamos entregar todo o nosso viver e confiar plenamente no Senhor. Por isso nós precisamos, ó Pai amado, da visitação desse Espírito maravilhoso que já habita em nós, que vive em nós, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos exortar, para nos dar uma vida na luz da Tua palavra. Porque, Senhor, muitas vezes nós estamos querendo viver a nossa vida do nosso jeito, na base da nossa força, mas o Senhor diz que é como diz as Escrituras. Só assim, Pai, nós vamos poder nos derramar do Seu amor, derramar da Sua graça, derramar das Suas misericórdias para esse mundo, Senhor, e para as pessoas que estão à nossa volta. Mas, Senhor, por misericórdia, trabalha em nós nessa noite. Visita cada um, por misericórdia. Leva nós, Senhor, a não olhar para o lado, não olhar para as pessoas, mas olharmos somente para o Senhor, para que a Tua vida realmente venha fluir em cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Visita cada um de nós. Nós queremos trazer, Senhor, nesse momento, como igreja do Senhor, trazer a nossa mente cativa ao Senhor, para que a Tua palavra encontre caminho na nossa mente, desça para o nosso coração e transforme as nossas vidas por misericórdia. Porque somente a Tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ó Senhor, nós não queremos ouvir voz de homens nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir o falar do Teu Espírito. Por isso, Pai, nós Te rogamos, sossega o nosso coração nesse momento. Sossega, Senhor. Traz tranquilidade para cada um de nós, para que a Tua palavra encontre esse caminho glorioso para transformar as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, então, ficou bem claro que a proposta e o que o Senhor quer trabalhar conosco nessa noite é nós olhar um pouquinho para esse Espírito Santo que já habita dentro de nós. Porque todos nós aqui, irmãos, já cremos na obra da cruz. E se nós realmente nascemos de novo, o Espírito Santo já está habitando no nosso coração. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos, como eu falei, nós temos entristecido o Espírito e nós temos apagado o Espírito. Mas há tempo ainda de nós levantarmos um clamor para a nossa vida e dizer: Senhor, dá-me um avivamento no meu coração.
Porque, irmãos, como a palavra do Senhor, aqui o Senhor dizendo assim, no último dia, aquele grande dia da festa, ele levantou-se e ele exclamou: se alguém tem sede. Olha como o nosso Senhor é precioso. Ele nunca vai arrombar o nosso coração, irmãos. Por mais pecadores que nós éramos, Ele se revelou a nós. E por mais misturado com o mundo que nós estivermos agora, Senhor, irmãos, Ele tem condições de limpar o nosso coração. Porque Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e tome posse daquilo que eu já fiz lá na cruz, né? E aí ele diz: mas venham para mim como diz as Escrituras. Não é da forma com que nós achamos, porque muitas vezes, irmão, nós temos feito da seguinte forma: eu estou na minha casa, eu posso ouvir uma mensagem muito preciosa, e todos nós precisamos ouvir a mensagem de irmãos que têm muito mais conhecimento de nós, porque nós podemos aprender ali, de irmãos que têm a palavra, mas muitas vezes nós achamos que aquele alimento é suficiente para a nossa vida, e nós esquecemos de que nós fazemos parte de um corpo espiritual, aonde o Senhor nos coloca para congregarmos, e para ali nós começarmos a aprender a derramar esse rio que flui do nosso interior. Porque se nós andar segundo a palavra do Senhor, do nosso interior fluirá um rio de água viva. Primeiramente, irmãos, esse derramar do Espírito Santo começa no reunir da Assembleia de Deus. Quando nós nos reunimos, sabe, o derramar do Espírito Santo, ele vai atingir uma multidão, né? Não desmarque aqui, vamos olhar um texto aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 2,42, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E agora presta atenção: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E agora presta atenção: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Presta atenção. Então, o derramar do Espírito naquelas vidas que estavam junto era um amando o outro, um junto com o outro, um olhando as necessidades do outro. Então eles se cuidavam. O derramar do Espírito Santo estava no meio deles, em prol de um pelo outro. E esse derramar entre eles atingiu aquela cidade. Então a cidade olhava, as pessoas daquela cidade olhavam para aquela comunhão e viam o derramar do Espírito. Então aquele derramar do Espírito chegou até eles. Então eles contando com a simpatia de todo o povo. Então as pessoas olhavam e viam aquele povo junto, e eles se admiravam daquilo que estava acontecendo no meio daquele povo. Então, quando eles olhavam o povo todo com aquela simpatia diante deles, o verso segue: enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então veja só como que é o trabalhar do Espírito em nós, irmãos, como que o Senhor é precioso, trazendo cada um de nós para essa comunhão preciosa com o Espírito, e o derramado do Espírito em cada um de nós é revelando a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos sendo, conforme o derramado do Espírito em nós vamos sendo cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus.
Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele não dispensou ninguém. Ele se entregou naquela cruz por todo o mundo. Mas tão poucos creram, tão poucos, mas Ele se entregou por todo o mundo. Então havia condições, mas muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas estão buscando seus próprios interesses, que eles estão deixando a vida do Senhor de lado. Por quê, irmãos? Porque é uma negação. Porque o Espírito Santo vai dizer para nós, nada do que é teu vai agradar o Senhor. Lembra que os nossos pais, Adão e Eva, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem tem condição de fazer o bem, mas esse bem que o homem faz não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos colocar diante do nosso Senhor, através do Espírito. E quando nós colocamos diante do nosso Senhor, qualquer coisa que nós colocarmos diante do Senhor, Ele vai passar pela cruz, vai ter que passar pela cruz. E quando passa pela cruz, irmãos, lá do outro lado não sobra nada daquilo que nós amamos, somente a vida de Cristo. É só a vida de Cristo. Então o Senhor, nesse processo, Ele vai tirar o amor nosso pelo mundo e vai colocar o amor dEle dentro de nós. É por isso que lá em João é tão precioso esse texto, né, que fala assim no verso 39, no 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nosso interior, como quando o Senhor foi disciplinar os fariseus lá, que eles foram falar com nosso Senhor a respeito dos seus discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos. Então ele explica lá para eles, não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai, porque o que sai procede do coração. Então é isso que contamina o homem. Mas se nós tivermos o nosso interior cheio da pessoa bendita de nosso Senhor, o que vai sair? Se nós tivermos o nosso coração inundado com o Senhor, o que vai sair da nossa boca? Somente aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus, irmãos, vai contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque vai sair da nossa boca, irmãos, amor pelas vidas. Vai sair da nossa boca uma paz preciosa, que uma paz não é um estado em que nós estamos, mas a paz é uma pessoa, né? O domínio próprio que nós precisamos ter também não é uma questão da nossa mente, mas é uma pessoa que vive dentro de nós. Então é aqueles atributos do Espírito Santo que vai fluir de dentro de nós: paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aí vai fluir na nossa boca, irmãos, para que contagie as pessoas que estão vivendo perto de nós. E nós vamos perceber, irmãos, que não é um estado de agora, hoje eu estou tranquilo, então eu estou em paz, eu vou poder transmitir paz, porque amanhã eu posso estar irado e não transmitir paz. Mas se nós tivermos consciência de que a nossa paz é uma pessoa, não importa o nosso estado, importa o que nós temos cheio no nosso coração. Não vamos olhar para a circunstância que nós vivemos, porque o Senhor disse para nós: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Ele venceu, e esse que venceu vive dentro de nós. E Ele quer nos dar um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de tranquilidade. Então, irmão, nós precisamos compreender, irmãos, que esse Espírito que habita dentro de nós, Ele está ansioso para revelar a pessoa
bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai pelejar contra nós. E nós precisamos aprender, irmãos, a orar a esse Paracleto. Ó Espírito, se o Senhor não tocar em mim, você vive dentro de mim, e como eu entristeço, né? Como nós oramos tanto ao nosso Senhor Jesus, mas irmãos, o Espírito é aquele que foi nos dado para nos convencer, né? E a gente vai ver depois, mas o que eu quero chamar a atenção, continuar chamando a nossa atenção, é o privilégio que nós temos, nós do Novo Testamento, nós, porque no Velho Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre uma pessoa, e andava e fazia aquilo que era para ele fazer e ele voltava, ele não conseguia entrar dentro daquela pessoa. Mas depois que o Senhor Jesus foi glorificado e Ele envia o Espírito, é por isso que Ele falou assim para os seus discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. E se nós fôssemos analisar essa fala dele, ele diz: porque eu fico perto de vocês, eu ando do lado de vocês. Mas esse Espírito que virá, ele vai habitar dentro de vocês, vai ser totalmente diferente. E aí eu e o meu Pai também poderemos, através desse Espírito, vir morar dentro de vocês. Que privilégio esse nosso, né? É por isso que naquele grande dia, não vai ter como nós chegar, Senhor, não vai ter. Olha, vamos dar uma olhadinha na vida de Sansão. Juízes, capítulo de número 15. O que está acontecendo aqui nesse momento aqui do capítulo 15? Né? Então, no capítulo 14, a gente pode ver que o Espírito vinha sobre o Sansão, e então ele fazia as coisas em detrimento aos filisteus, e eles fizeram, e Sansão acabou colocando fogo, queimando toda as plantações dos filisteus. Quando ele pega aquelas raposas, coloca fogo no rabo das raposas e solta elas no mantimento, na roça dos filisteus. E então a gente vai ver isso a partir do verso 15 aqui, a partir do verso 1, né? Então aquela plantação pega fogo e os filisteus então vêm contra o povo de Israel. Então o rei vai até Sansão e diz: você fez grande coisa, eles dominam sobre nós, então e eles querem que nós amarramos você e entregamos para eles. Então, e Sansão pergunta para ele: mas vocês vão me amarrar ou vocês vão querer me matar? Não, nós só vamos te amarrar e entregar para eles. Então tá bom, eu vou deixar que vocês me amarrem e vocês me entreguem para eles. E quando chega no verso 14, ele diz assim: chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fio de linho queimados, e as suas amarras se desfizeram nas suas mãos. E aí se nós continuarmos lendo aqui, vai dizer que ele pegou uma queixada de um jumento e pelejou contra aqueles filisteus, matando, fazendo um montão aqui, fazendo um montão ali. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Então a gente percebe, irmãos, que o Espírito, porque Sansão era um nazireu desde o nascimento, então ele nasceu consagrado ao Senhor para libertar o seu povo. Então, quando
era para fazer algo, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Mas, irmão, um nazireu nunca podia beber nada de álcool, nada de bebida forte, de vinho, né? Sansão bebia. Um israelita não podia se casar, se misturar com outras raças. Sansão foi aquele que se misturou, até o ponto de dele achar uma prostituta, e ali naquela prostituta ele achar o seu, ficar ali, e foi a perdição dele, porque ali, irmãos, ele revelou a verdadeira unção que ele tinha aos filisteus, né? Então, se nós olharmos, então, presta atenção, o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele, né? E no capítulo 16, nós vamos ver algo também, já Dalila, ele já, o encontro com Dalila, tendo aquele tempo, e os filisteus chegaram a Dalila para poder saber da onde que vinha o poder de Sansão, né? Então, no capítulo 16, a gente vai ver a partir do verso 10, a Dalila já começa a importunar Sansão, e Sansão vai enganando ela, mas, irmãos, a sutileza é muito devagar. Ele começou a enganar Dalila, falando de uma coisa, falando de outra coisa, e Dalila foi ganhando o coração de Sansão aos poucos, até o ponto de nós chegarmos no verso 19, fala assim, ó: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos, isso depois que ele revelou, né? Primeiro ele enganou de uma forma, de outra forma, mas daí quando ele chegou, ela importunou tanto ele, que ele falou, ó, se cortar as minhas tranças, eu perderei toda a minha força, né? Então Dalila, aqui no verso 19, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dele, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça, rapou ela e subjugou, retirando-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, olha só, irmãos, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então veja só a sutileza, irmãos. Ele chegou ao momento que ele revelou a unção que ele tinha, e o inimigo então pôde tirar aquela unção, rapando-lhe as tranças. Então ele com aquela vida que ele tinha, de devassa que ele tinha, ele não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Isso é algo para nós, é muito sério, porque, irmão, nós vivemos muitas vezes uma vida, nós dizemos assim, não, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim e ele não sai mais de mim. Isso é uma realidade. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu estou tranquilo, mas nós esquecemos, irmãos, que nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo, e nós esquecemos que podemos estar apagando o Espírito Santo de dentro de nós. Então, e quando nós apagamos, somos filhos, mas somos filhos rebeldes. Somos filhos que não obedecem ao Senhor, né? E o texto vai seguindo dizendo assim: então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos e os fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze
e virava um moinho no cárcere. Então aqui há um ensinamento muito precioso para nós. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos, os nossos olhos espirituais são cegados. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ter comunhão com o Senhor. Então nós vivemos rodeando de volta em volta, né? Saindo daqui para ali, de lá para outro lado. Aqui não está bom, eu vou lá para o outro canto. Não, aqui também eles pegam muito no meu pé, eu vou lá para o outro. E nós ficamos rodeando de um lado para outro. Mas graças a Deus, irmãos, que o verso 22 está aqui. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapada, começou a crescer de novo. Graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo não sai. Porque aqui a gente viu que quando rapou, o cabelo dele começou a crescer novamente. E ele ficou ali. E se nós continuarmos lendo, irmãos, a gente vai ver que o cabelo dele cresceu. E quando os filisteus levaram ele para aquele templo deles, então ele clama ao Senhor e as forças dele voltam. Ele morreu, mas a palavra de Deus diz que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que em toda a vida dele. Sabe, irmãos, então isso traz para nós um aprendizado muito grande, que esse Espírito que habita em nós, ele quer se manifestar o tempo todo, irmãos, trazendo luz, trazendo graça. Agora, muitas vezes nós é que temos entristecido ele, nós estamos apagando ele. Por quê? Porque estamos querendo os nossos próprios prazeres, mas ele sempre tem falado para nós: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E tomar a nossa cruz é ruim, tomar a cruz dói, porque nós temos que deixar aquilo que está no nosso coração. Mas sabe o que acontece? Dói porque nós não temos confiança plenamente naquele que nos salvou. Porque quando nós entregar para ele, ele tirará aquela situação que nós temos no nosso coração e ele se colocará ali. Ele tomará aquele amor que nós temos pelo mundo e ele se colocará naquele lugar. E o Senhor é muito melhor do que qualquer coisa. Nós é que não temos essa confiança plena de entregar para ele, né? E ele diz assim: ó, eu nunca abandonarei vocês. Sabe por quê que ele diz que nunca nos abandonou? Porque quem nos deu para o nosso Senhor foi o Pai. E ele diz: aquele que o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora. Glória a Deus. Essa é a beleza que nós temos, sabe? Essa é a graça que nós temos, sabe? Agora olha, irmãos, vamos voltar lá vamos ir para Efésios capítulo 1, verso 4, ele diz assim para cada um de nós: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, irmão, nós precisamos olhar para um texto desse e dizer: puxa vida, antes da fundação do mundo, o Senhor me encontrou, o Senhor me tinha no coração dele. E o Senhor, então, no tempo adequado, no tempo devido, ele deu o seu Filho. Como diz lá em Gálatas 4, que ele nos deu o nosso Senhor Jesus para quê, irmãos? Porque pela obra da cruz nós nos tornássemos filhos de Deus. E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que nós podemos clamar hoje: Abba, Pai.
sabe? Ter essa intimidade de Pai, chamar nosso Deus de Pai, esse Deus que cuida desse universo todinho, nós podemos ter uma intimidade com Ele como Pai, sabe? Então isso é só nós, a igreja do Senhor, que tem esse privilégio. Agora, irmãos, por que nós deixamos essa condição de filho bendito de nosso Deus e andamos a mendigar coisas desse mundo, sabe? Nós precisamos aprender a clamar para esse Espírito Santo nos acudir para a glória dele, né? E veja só, irmãos, como esse Espírito, como que ele veio para nós. Ele veio assim, olha aqui em Efésios, menos capítulo 1, verso 13. Olha e pense um pouquinho contigo mesmo. Isso já aconteceu na sua vida. Isso não vai acontecer. Porque ele diz assim, em quem também vós. Isso é nós, cada um de nós aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Isso já aconteceu, isso não vai acontecer. Isso já aconteceu com cada um de nós que estamos aqui nessa sala hoje. Sabe, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho, a nossa morte, nosso sepultamento com o Senhor e a nossa ressurreição com Ele. Então isso já aconteceu conosco e nós já fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Você é aquele que foi selado. Agora, para que nós fomos selados? O verso 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, né? Lembre-se que lá em 1 Coríntios fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós fomos comprados por bom preço de sangue. Então, irmãos, você não pertence a você pertence ao Senhor, e o Senhor te selou com esse Espírito da promessa, e sabe quando é que você vai, que o Espírito, que sabe quando é que a tua vida vai, que o Espírito Santo Deus vai abrir esse selo? Quando Ele voltar, somente quando Ele voltar, quando Ele vir buscar a sua igreja, o Espírito Santo, porque nós somos propriedade dEle, cada um de nós somos propriedade do Senhor, e um dia, e por isso que foi tão importante aquele texto, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, é ali que o selo vai ser aberto, e aí nós vamos poder ouvir, vindes benditos de meu Pai, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou nós podemos ouvir a outra, porque você apagou o Espírito, porque você não deu ouvido ao Espírito Santo que estava aí dentro de você, você não quis, você não deixou eu te conhecer, e você também não me conheceu. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, nós temos essas duas questões na nossa vida, e que nós precisamos lutar juntos. Na nossa vida particular, eu e você, na nossa casa nós temos que ter o nosso devocional aos pés do Senhor, mas também nós temos que ter a nossa vida coletiva, porque somos membros uns dos outros, e o Espírito está querendo se manifestar através de cada um de nós, né?
E então, quando esse Espírito se manifestar, o mundo vai poder ver. As pessoas lá fora vão poder ver. E o Senhor vai acrescentar vidas aqui dentro. Por quê? Porque há vidas aqui sedentas do Senhor. Há vida transbordando do amor do Senhor. Hoje, se o Senhor encher esse lugar aqui, que nós tenhamos que ir para outra sala maior, né? O Senhor não vai encher nós com a nossa frieza espiritual. Ele não vai. Se nós não temos amor, se nós não temos o cuidado de uns para com o outro, o Senhor não vai acrescentar. Agora, quando nós nos colocar aos pés dele e dizer: Senhor, muda a minha vida, Senhor. Aí o Senhor vai começar a transformar as nossas vidas, e aí sim, aí Ele vai poder acrescentar vida, porque quando essas vidas virem, irmão, nós estamos muitas vezes, nós estamos num grupo pequeno, e há tanto problema, né? Há tanta dificuldade, parece que nós queremos nos fechar cada vez mais. Ah, Senhor, como seria bom que o Senhor tirasse as pessoas que têm problema no nosso meio, Senhor. Não, irmãos, nós precisamos aprender a amar as vidas, porque nós temos o amor de Deus dentro de nós, sabe? E quando essas vidas chegarão toda arrebentada, aí chegarão toda lascada pelos reveses da vida, e elas têm que encontrar um ambiente amável, um ambiente onde elas se sintam amadas e cuidadas, sabe? Esse é o trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós, né? E aí a gente tem vários textos lá de João, capítulo 16, verso 8, diz: quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem tem que convencer, é o Espírito Santo. Mas agora tem um texto que eu quero olhar com os irmãos, que está lá em João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então presta atenção, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então o Espírito Santo tem um objetivo: revelar a pessoa de Cristo a cada um de nós. E aí o texto segue: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é o Espírito Santo, irmãos, que tem esse papel de nos ensinar. A gente pensa assim: eu vou ouvir o irmão que tem muita sabedoria para ele me ensinar. A palavra de Deus, irmãos, não vai ser ensinada, ela vai ser revelada. E quem tem o papel de ensinar, o Senhor usa os seus vasos para trazer a palavra para nós. Mas Ele usa o Espírito Santo para revelar as palavras para nós. Porque senão, irmãos, vai ser, se o homem pudesse chegar aqui e ensinar as coisas de Deus, a gente poderia ter até uma faculdade, e tem faculdade de teologia, né? As pessoas aprendendo mas somente o Espírito Santo pode trazer à nossa memória a obra preciosa de Cristo Jesus. E Ele fará com que nós lembremos de tudo aquilo que o Senhor tem dito para cada um de nós. Então, irmãos, é o Espírito Santo. Como nós precisamos de olhar para esse Espírito e dizer: Senhor, toca em mim. Ó Espírito Santo, temos que aprender. Lembre-se que nós devemos depender do Espírito Santo para que Ele revele Cristo a nós, né? Ele não tem outra coisa para revelar para nós a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem o papel de trazer essa revelação, sabe?
esse é o momento em que nós precisamos urgentemente, porque vai chegar um dia em que nós estaremos diante do nosso Senhor. E aí, eis a questão que eu tenho para oferecer para o meu Senhor, né? Para nós encerrar, para termos um tempo de oração junto, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor falou para nós, abra lá em 1 João capítulo 3, a partir do verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então, o primeiro ponto aqui, filhinhos, não deixe se enganar por ninguém. Dependa do Espírito Santo, dependa daquilo que o Senhor tem. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, né? Então, primeiro aspecto aqui, não se deixe enganar. É por isso que nós lemos lá o Senhor Jesus dizendo assim: aquele que quiser vir a mim e tiver sede, beba. Assim, e aí ele diz, como diz as Escrituras, para crermos, para andarmos no Senhor, como diz as Escrituras. E aí do nosso interior fluirão rios de água viva. E ele segue dizendo no verso 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, ninguém de nós que estamos aqui, estamos mais nessa condição de escravos do diabo. Porque ele diz aqui no verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Simples assim. Jesus desfez as obras do diabo, que nós, o homem natural, nasce filho espiritual do diabo e é escravo do pecado, porque tem uma natureza de rebeldia contra o Senhor. Mas Jesus nos tirou dessa condição. Agora ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive mais. Vamos pecar porque nós estamos na carne, mas nós não vivemos na prática aquilo que nós éramos antes, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos escravos do pecado, porque nós fomos libertos. Agora, por que nós não podemos viver na prática do pecado? Pois o que permanece nele é a divina semente. Qual é essa divina semente, irmãos? O Espírito Santo, que está dia a dia trazendo a pessoa de Cristo a cada um de nós. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, né? E aí o 10 termina assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Entende? Então o Espírito Santo está aí hoje para fazer isso em nós, irmãos. Nos amarmos. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E o Espírito Santo foi nos dado como esse que vai conduzir as nossas vidas cada dia mais na presença do nosso Senhor. Que realmente o Senhor, irmãos, nos socorra e nos ajude, sabe? Porque o tempo em que nós vivemos são tempos trabalhosos, tempos do fim, né? Que o Senhor ganhe cada um de nós para a glória dele. Amém?